Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos Entrevista, esse espaço democrático e livre para falar de cinema nacional, cinema independente, falar com quem faz o audiovisual brasileiro, né? Já tivemos diretores, atores, produtores, historiadores, pesquisadores, roteiristas, e aqui eu estou trazendo duas pessoas que eu admiro muito, assim, tenho uma grande admiração, sou fã mesmo, e, nossa, sem palavras. Diego Trevisan, Danilo Pessoa, prazer imenso ter vocês aqui, sabe? Ator, produtor, diretor, roteirista, produtor, escritor, cara, currículo imenso de projetos que eu admiro muito e me receberam super bem no Curta Cine Sumaré, o festival maravilhoso que teve esse ano. Nossa, foi lindo mesmo, cara. Quanto filme incrível, que seleção que vocês fizeram. Assim, filmes maravilhosos que vão estar aqui na página também. Sim, Diego, Danilo, boa noite. Sejam bem-vindos, o espaço é de vocês, fiquem à vontade. Boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente estava conversando no off, né, o quanto é importante dar voz ao cinema independente, o quanto é importante a gente trocar. A gente realmente vê muitas pessoas falando sobre o mainstream, né, e o quanto as produções grandiosas acontecem, mas a gente tem que olhar para o cinema independente e ver o que o outro está fazendo para beber dessa fonte e conseguir, com baixo recurso, fazer projetos incríveis, né? E é muito possível, é difícil, é desafiador, mas é possível. Sim, exatamente, perfeito. Bom, brigadão aí pelo convite, Lucas, brigadão aí para todo mundo que está assistindo também. E é que nem o Diego falou, esse é um espaço incrível para a gente que faz cinema independente, para artistas independentes de uma forma geral, mostrar o nosso trabalho. E até porque o cinema brasileiro, de um modo geral, ele está vivendo um momento incrível, né, internacionalmente, mas isso só é possível porque existe cinema independente, porque existe uma base que está produzindo, está pensando coisas diferentes dentro do cinema, e aí o mainstream bebe dessa fonte e consegue fazer coisas incríveis também. Então, assim, acho que o nosso trabalho como artista independente é muito importante para esse boom do cinema nacional de um modo geral, né? Então, muito obrigado aí pelo espaço, que é um canal totalmente dedicado ao cinema independente, e isso é muito importante para a gente. Nossa, é um prazer falar. E eu queria começar com você, Diego. Cara, que trajetória incrível, que currículo, quanta coisa você fez. Assim, nossa, produtor cultural, diretor, ator, assim, expressivo, de um talento imenso, assim, cara. E eu tô só dando um exemplo aqui de A Cura dos Corpos, aqui, que é algo que eu transcendeu, assim, para mim. E eu tô só falando desse, colocando esse como exemplo, mas eu queria contar para você, ser esse ator performático, diretor, uma visão muito clara, muito específica e atento aos detalhes, assim, esse desejo de produzir, que não é fácil produzir nada nesse país, no audiovisual, isso foi uma coisa que você sempre quis ou as coisas foram acontecendo e você foi abraçando? Queria que você contasse de onde surgiu e principalmente, né, ser ator é sonho de criança ou aconteceu, eu entrei na porta errada e de repente estava fazendo um teste? Como é que foi? Conta pra gente. Nossa, ser ator não era um desejo, assim, né? Eu queria ser mágico quando era criança. Eu quis transformar coisas através das mãos, fazer magia. E é interessante, porque, de certa forma, o artista ele é mágico, né? E eu falei, eu pensei depois de um tempo, falei, nossa, eu consegui realizar meu sonho, que hoje eu sou mágico das emoções, né? E eu comecei a fazer teatro porque minha mãe, ela sentiu que eu era muito tímido, porque realmente teve um período da minha vida que eu fiquei muito fechado devido à minha sexualidade, né? A minha família uma família conservadora da década de 80, então eu não entendia a minha sexualidade e não conseguia enxergar pessoas iguais a mim ao entorno. Então eu me reprimi sexualmente a partir do momento que comecei a sentir desejos. E aí eu passei a ser uma pessoa muito tímida.
E aí minha mãe, ela queria que eu ficasse mais inibido, e mal sabia ela que ela estava realmente traçando o resto da minha vida. Porque quando eu entrei no teatro e eu tive pessoas que eram parecidas comigo, que tinham pensamentos parecidos, que tinham formas de se expressar parecidos, falei, gente, é aqui o meu lugar. Então, foi por uma sorte que eu encontrei o meu lugar. Em algum momento, esse lugar ia acontecer. Eu ia encontrar, mas poderia ser com 9 anos, podia ser com 20 anos. Mas, com certeza, eu ia encontrar essa tribo. E eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço, mas você até falou fazer várias coisas. Também foi por uma necessidade de viver num contexto social, cultural, de um país onde a gente precisa ser produtor. Eu queria ser somente ator, mas é inviável, né? O Danilo também, eu acho que pode falar um pouco a respeito disso, mas é inviável dentro da nossa conjuntura a gente ser somente uma coisa. Então, eu acho que a gente aprende a ser artistas multifacetados, né? Então, hoje eu tenho uma produtora de audiovisual que eu faço muito para o audiovisual de publicidade, que é o que dá dinheiro. Mas é o que eu queria fazer só? Eu me realizo, mas eu queria trabalhar como ator, eu queria dirigir espetáculos, eu queria dirigir filmes, mas não é o viável apenas, né? Nossa, mas são multitarefas e nenhuma delas são é simples, né? Não é simplesmente colocar uma coisa aqui e outra aqui. São coisas muito complexas que você se meteu a fazer, né? Muito, Porque muito assim, legal. eu percebi, por exemplo, na faculdade, eu vim de um grupo chamado Mactube. Eu entrei com 13 anos e saí com 18 para ir para a faculdade, fazer artes cênicas. Então, eu vim muito com uma mentalidade de grupo dentro da faculdade. E lá eu já quis montar um grupo. E eu comecei a perceber que eu tenho um tino muito forte para produção e para liderança. Então, nesse processo, eu fui me construindo, me entendendo como um ser que coordena, que tem uma cabeça boa para organizar coisas. E aí eu fui, desde a faculdade, eu fui produzindo. Né? Então, a gente montou um espetáculo dentro da faculdade, aí eu vi que existiam festivais, aí a gente escreveu o grupo em vários festivais do Brasil, a gente circulou pelo Brasil, aí eu fui aprendendo a gerir dinheiro, a como funciona o mercado, aí chegando em Sumaré, eu trabalhei na Secretaria de Cultura durante 4 anos, foi quando eu conheci o Danilo, inclusive, e dentro da prefeitura eu aprendi muito, porque eu tive que gerir, sei lá, projetos de 60, 80 mil reais. Foi quando eu tive o contato com Curtas Cenas, que foi o primeiro Curtas Cenas que eu coordenei. Então, eram projetos grandes e responsabilidades muito grandes. E eu falei, nossa, eu dou conta disso, né? São as surpresas que a vida vai dando para a gente, né? Chegou para mim, eu falei, eu não vou falar que eu não dou conta. Eu fui lá e dei conta. Então, a gente vai tendo essas surpresas no meio do caminho e a gente vai se surpreendendo. Mas eu fui deixando de ser ator durante um longo período para viver o produtor, para realizar coisas para os outros, projetos para a cidade, projetos... Era isso. E aí eu comecei a ter... Eu falei, não, eu quero sair da prefeitura, não aguento mais, eu quero fazer coisas para mim. Foi quando eu chamei o Júnior, que era o meu sócio da produtora Bilateral, que hoje eu coordeno. E aí ele fazia alguns videoclipes, algumas coisas. E aí eu falei, viu, vamos fazer um curta-metragem, eu queria dirigir, eu queria atuar, algumas coisas a gente fez, chamava Fragmentos, um projeto super legal, que eram fragmentos do dia a dia, que duravam 5 minutos. Aí foi o meu primeiro contato com audiovisual. Raça, assim, tipo, tentando entender. E aí eu vi uma possibilidade de sair da prefeitura, porque eu falei, nossa, eu amo muito fazer isso. Aí eu falei, Júnior, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Aí a gente começou a trabalhar com comerciais publicitários sem formação, né? Tipo, através de referências de filmes que eu assisti, ou através de olhar. E aí hoje a gente vai bebendo na fonte, vai bebendo em lugares para a gente poder realizar
as coisas. Aí veio o festival, aí veio o Cenas, o Curtacine, né? Veio várias coisas. Eu não quero monopolizar tanto aqui, senão eu fico 2 horas. Imagina. Pô, Dan, eu precisava perguntar para você, assim, dentro dos seus trabalhos, assim, existe uma preocupação e uma necessidade de falar do ser humano, de falar, sabe, das pessoas, pessoas reais, e de contar as histórias e fazer as histórias delas ganharem vida, assim, né? Ser um jornalista, um escritor, um roteirista, assim, com uma mão muito, muito sensível, assim, o seu caminho enquanto roteirista, o seu traço como roteirista sempre foi esse, ou uma coisa que você falou, cara, eu acho que eu consigo contar a história de pessoas, eu acho que eu quero, porque existe aquela coisa da fantasia, eu quero escrever fantasias mirabolantes, espaço sideral e sci-fi, sei lá, mas é difícil falar de pessoas, de convivência, de dia a dia, né, de particularidades, assim, e você coloca isso no seu texto, eu acho isso incrível, assim, eu falo isso enquanto roteirista, porque pode ser uma grande besteira, assim, mas falar que a pessoa levanta da cama para fazer alguma coisa enquanto roteirista é super difícil, cara, né? É uma coisa muito trivial. Você pensa, será que é importante ou não? E você conta isso com maestria. Eu queria saber se seu caminho para falar do ser humano, assim, de falar de pessoas, sempre foi esse. Ou falei, de repente eu tô aqui nesse caminho de roteirista de vida cotidiana. Como é que é? Então, eu acho que o que me moldou como roteirista ou contador de história na perspectiva da escrita, né, que a minha forma de contar história é por meio da escrita, Uhum, foi os contos. Eu comecei a escrever tanto poesia quanto conto. Eu lembro que com uhum, 14 anos eu já escrevia contos e super curtos, super curtinhos, uma página, duas, três páginas quando eram muito longos, assim. Então uhum, eram sempre contos muito curtos, assim, muito objetivos, e eu acho que isso foi meio que o que me moldou, sabe? Porque para você escrever um conto tão curto, você tem que ir direto no que é importante. E o que é importante numa história é a humanidade que essa história vai passar, né? sim. Então, acho que foi daí que surgiu. Uhum, Assim, eu sou uma pessoa objetiva, até por isso acho que eu me formei em jornalismo, porque o jornalismo é uma escrita objetiva também. Então, assim, tudo na minha vida foi meio que se moldando para que eu me tornasse esse escritor mais objetivo mesmo. Até porque uhum, uma das minhas grandes frustrações era eu não conseguir escrever uma história mais longa. Então, assim, uhum, eu tinha aquele sentimento de que para eu ser um escritor, eu deveria escrever um livro, um romance, porque uhum, contos legal, adoro ler contos, inclusive, mas como uhum. assim eu sou um escritor e não tenho uma história longa, sabe? Muito bom. Então, Um papel mas de 500 por outro páginas, né? lado, pois é, mas por outro lado, isso me ajudou muito também a ver nas minhas histórias o que era importante e o que não é importante. Você, como roteirista, sabe também. A gente tem que tirar, tem que eliminar, e isso é uma Às coisa vezes muito dói, né? doída. Muito. Dói demais, dói demais. Tem cenas que não fazem diferença assim na história, mas que a gente se apega por algum motivo, por algum detalhe, e aí, Exatamente. com um distanciamento de uma semana, um mês, você relê aquilo e você fala, putz, eu vou ter que tirar. Então, assim, é, por eu ser muito objetivo desde sempre, acho que isso fez com que eu escrevesse poucas cenas, poucas coisas que fossem o excedente, sabe? Acho que em comparação Uhum, com outros escritores e tal. É, contando uma parte que acho que você não sabia, eu tinha então essa frustração de não escrever histórias mais longas e tal, né? uhum. Até que, e eu sempre tive vontade, não conseguia, aí eu descobri uma doença no meu olho, que quando eu descobri eu tinha 40% de visão no meu olho, Ah, e aí eu falei, vou pro oftalmo ver o que que é, aí a médica falou, estou desconfiando de tal doença, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chama ceratocone, e aí eu falei, beleza, pelo menos descobri o que é, só que eu não sabia o que era. O que que eu fiz? A primeira coisa, eu procurei no Google, aí tava lá escrito doença degenerativa dos olhos. Eu falei, vou ficar cego, não vou conseguir mais, né, fazer várias coisas, tá um pouco capacitista da minha parte É, também, mas assim, eu entrei naquele surto e eu pensei, meu, se eu não escrever agora o livro que eu quero, olha o foco, né? Eu fiquei hiper focado em escrever o livro. Aí esse livro que eu não consegui escrever minha vida inteira, eu escrevi em 2 meses.
saiu em 10 meses, que foi o meu primeiro romance, A Rainha de Gesso, né? E aí depois eu descobri que a doença ceratocone não é tão grave assim, tem tratamento, eu continuo com 40% de visão em um dos olhos, mas assim, vai ser isso, o outro olho compensa e tá tudo certo, sabe? Mas foi esse start meio cinematográfico quase, né? Tanto o Google, hein? Então, tanto o Google que me fez escrever meu primeiro romance, depois saiu outro romance, e tudo assim, o romance de 100 páginas, o outro de 200 páginas. Então, assim, mesmo os livros maiores meus são curtos, relativamente curtos, né? E aí a questão do cinema era algo totalmente inatingível para mim. Eu nem chegava a pensar que eu poderia fazer cinema, porque a gente precisava de milhões na minha cabeça, né? Milhões de dólares e tudo mais, só uma grande produtora. E quem me introduziu ao cinema foi essa pessoa que está aqui comigo, o Diego Trevisan, que me chamou, conseguiu ser aprovado em alguns projetos pela Lei Paulo Gustavo e me chamou para roteirizar primeiramente um deles e depois o segundo. Então, assim, o cinema em si era uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer. Mas essa humanidade eu sempre busquei na escrita, sabe? Eu acho que eu sempre, mesmo você até comentou de histórias de espaço sideral, histórias fantásticas, mesmo nessa, se não tiver uma humanidade presente, a história não se sustenta, né? Exatamente. E escrever o simples é a coisa mais difícil que existe. Então, assim, esse é o grande desafio que eu tento fazer, é escrever no simples, passar alguma mensagem e tal. Interessante você ter falado, Dan, tipo, que você não se consideraria autor ou escritor se você não tivesse um livro, né? Isso é muito doido. Por que colocam isso na nossa cabeça, né? Porque isso é colocado pela sociedade, de alguma forma, né? Sim. É um rótulo, Não, total. praticamente, né? Até porque na comunidade de escritores, principalmente escritores independentes ou iniciantes, tem até a impressão de que eu tenho que começar a escrever uma trilogia. A trilogia é um símbolo, um status para o escritor, para o escritor iniciante, principalmente escritor independente, que parece que você aí sim vai virar o escritor, sabe? E não, o conto, se você escreve conto, conto, você já é um escritor, né? Mas assim, eu tinha essa mentalidade. Poxa vida. Quase um troféu, né? Tem que ter, né? Para apresentar. Perguntando, falando de dois filmes que eu tive contato, dois filmes de vocês que eu tive contato, né? Dentro ali do Curta Cine, né? São trabalhos que o Dan roteirizou, Diego dirigiu, né? E Diego, você dirigiu, atuou, né? Que é Será que ele gosta de mim? E Vai dar tempo, assim, que eu gostei muito, porque são histórias, assim, novamente, de pessoas, e falando de histórias de amor, assim, amores possíveis. Cara, eu achei muito lindo mesmo. Será que ele gosta de mim? Eu me envolvi pra caramba na história, assim, e eu acho incrível porque é um curta-metragem, né? A gente precisa falar, gente, o curta-metragem é curtinho mesmo. E se a história não te envolve nos primeiros minutos, você esquece, você não se importa, né? Igual um filme, né? E super objetivo. Esses personagens falam de amores possíveis que hoje a sociedade negligencia ou proíbe, né? Que são esses amores de pessoas da comunidade LGBTQIA+, sabe? E eu acho belíssimo, cara. Você falou de transição de gênero, eu achei aquilo espetacular, é sublime, né? Em Será que ele gosta de mim? Né? A sua personagem, né? Em Vai Dar Tempo, cara, tem uma humanidade, cara. E eu achei aquilo transcendeu, assim, porque ela vai do humor ao drama em segundos, e aquilo é muito precioso, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, é, vocês, enquanto autores, diretores, assim, vocês acham importante contar essas histórias ou mesmo normalizar contar histórias de personagens que são gays, homossexuais, são lésbicas, ou transgênero, ou intersexo? Vocês acham importante contar essas histórias? Ou é uma grande barreira? E que eu queria que vocês contassem essa experiência de vocês. Eu acho, o Dan tocou num assunto que eu acho que
eu acho que aproxima a gente, quanto agente de cultura, quanto artista, que nós precisamos contar histórias que transformam. Eu acho que nós, quanto artistas, nós somos agentes transformadores de uma sociedade. Eu não vim nesse mundo apenas para entreter. Mesmo que seja para entreter, é para trazer cutucar alguma coisa. Né? Mesmo não vai dar tempo, tem questões que são importantes dentro da dramaturgia, dentro dos personagens, existem camadas humanas, mesmo que seja uma coisa que tenha não é realista, né? É um homem fazendo um papel de uma mulher, isso não é um homem trans, não é uma mulher trans, não é nada, a gente está falando de humanidade. E aí, o Será que ele gosta de mim fala de questões que são muito relevantes. A gente precisa falar sobre a comunidade trans, a gente precisa falar sobre o letramento, né? Então, a gente, dentro do próprio filme, nós tivemos 95% das pessoas envolvidas dentro da comunidade LGBT+, sabe? Isso pra gente, eu acho que foi foda, né? A gente olhar no set e poder, no final, a gente deu as mãos e a gente ficou emocionado. É só de pensar, arrepia. O próprio Lúcio, né? Que é um menino trans, ele falou no final, assim, é a primeira vez que eu estou tendo um trabalho que tem mais 2 pessoas trans envolvidas no trabalho, e isso me emociona muito. Então, a gente precisa trazer, não pelas cotas, a gente tem que trazer porque são assuntos importantes, necessários, e eu acho que o Será que ele gosta de mim tem uma coisa muito bonita que a gente não panfleta, a gente não fala sobre a transexualidade como algo panfletário. A gente conversou muito, o Danilo, o Júnior, depois a gente conversou também com a nossa equipe, que a gente não queria matar as pessoas LGBTs, né? Porque a gente assiste vários filmes que nós somos mortos, né? Nós somos espancados, nós sofremos preconceito. Então, como seria fazer um Lagoa Azul, né? Onde a comunidade LGBT está presente, a gente vê latente, mas é um pano de fundo, porque o mais importante é quem está apaixonado por quem. Como eles vão resolver esses dramas amorosos? E aí eu acho que a gente humaniza mais, né? Quando a gente para de olhar para o outro, né? Vamos pensar, o outro é de uma religião diferente da minha. O que isso vai mudar na minha vida? A pessoa ela fez uma transição. O que isso muda na minha vida? Né? Agora vamos mostrar o que a pessoa é quanto ser humano, né? Então é um pouco trazer leveza para esse tema, né? Não tirando toda a importância de terem filmes que falem da violência, porque nós somos o 3º país que mais mata LGBTs no mundo, né? E principalmente travestis e trans. Né? O primeiro, então, mas é o 3º travestis e trans, não é? Alguma coisa assim, enfim. Mas é isso, tem que falar a respeito, né? Eu acho que o Dan quer... Então, tanto Será que ele gosta de mim, que foi roteirizado por mim, quanto Vai Dar Tempo, que é do Necésio, né? O roteiro... Necésio Pereira. Isso, do Necésio Pereira. Eu acho que esses são filmes que, assim como você falou, Lucas, eles falam de amores possíveis, mas talvez mais do que amores possíveis, de vivências possíveis, né? Porque assim como o Diego comentou, no Será que ele gosta de mim, por exemplo, eu tentei criar, pelo menos, cenas que gerassem um início de tensionamento de vai rolar transfobia, e aí quebrar essa expectativa que foi criada, entendeu? Porque é um mundo que, no geral, a não ser em pequenas bolhas, não existe ainda, né? A transfobia, principalmente, assim como o Diego falou, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Essa realidade não existe ainda, mas ela é uma realidade possível, ela é uma realidade que a gente conseguiria ou consegue ou conseguirá chegar nesse patamar. E é uma história que a gente vê pouco, porque geralmente a gente coloca pessoas trans ou pessoas da comunidade LGBT de uma forma geral em posições de
fragilidade, né? Em posições de estar sofrendo com o preconceito e essa normalização de corpos diferentes, de vivências diferentes, de seres distintos, né? Eu acho que é muito importante também a gente trazer por meio da arte. E essa foi meio que a intenção quando o Diego me convidou para fazer o roteiro desse filme. Essa era a ideia meio geral, ser um romance adolescente, onde a transfobia não fosse o tema central da história, e sim adolescentes vivendo uma vida que adolescentes deveriam viver, né? Com romances, com aquelas inseguranças todas que todo mundo já viveu. E essa foi a minha intenção, ser um filme meio família, ser um filme onde todo mundo que um dia já foi adolescente consiga se identificar minimamente, né? Então foi essa meio que a ideia. E o Vai Dar Tempo, que não é o meu roteiro, mas eu acho que também tem essa questão de você olhar para aquela pessoa, para aquela mulher, né? E ver que as inseguranças dela também pode ser a nossa insegurança, que a vivência dela é essa coisa do cotidiano mesmo, do simples, ainda que seja de uma forma meio não tão realista, né? Mas que fuja do realismo, mas que a gente consiga se identificar no nosso cotidiano. Acho que essa é a ideia mesmo dos dois curtas, né? São duas cenas assim que eu acho que significa o quanto vocês humanizaram esses personagens. Assim, em Será que ele gosta de mim? É a cena de um fora que tem, né? A mocinha do filme, né? Gosta muito do Lúcio, fala para ele e ele dá um fora, né? Aquele fora. A gente pensa, caramba, como assim? Ele deu um fora. A gente já nem pensa mais nessa questão de, nossa, ele deu um fora nessa moça bonita, né? Sabe, essa coisa. Isso humaniza muito, porque é uma cena tipicamente é uma cena que acontece sempre, né? Em filmes de casais héteros, assim, e ali vocês colocaram, mas foi sublime, né? E o melhor de tudo, né? Vocês foi um fora, mas foi um fora com carinho, com amor, com cuidado, que não tem muito, né, em filmes héteros, assim, né? E lá, em Vai Dar Tempo, a personagem chega naquele fim de dia, que ela passou poucas e boas no dia, ela simplesmente senta e abre uma bebida. Tem coisa mais humanizada do que isso, não. É gente como a gente, literalmente. Eu achei aquilo fantástico, assim. Esses dois recortes, para mim, mostram o quanto é possível fazer esse tipo de cinema e quanto vale a pena fazer, né? Porque, meu, é sensacional. E além de ser engraçadíssimo, né? Ambos tem cenas engraçadíssimas, principalmente em Vai Dar Tempo tem cenas hilárias, assim. Mas são cenas que humanizam muito o personagem, né? Cara, nossa, é gente como a gente, cara. Sofre igualzinho, cansa igualzinho, as pernas inchadas, igualzinho no fim do dia. Eu acho massa, cara. É um escrito, assim, são curtas que eu adorei pra caramba. E falando em curtas, assim, preciso... cortando rapidinho, Lucas, é uma coisa que eu até tinha esquecido de falar, acho que a gente, como roteirista, a gente tem que ter a preocupação, até política, eu diria, acho que a palavra é política, de escrever sobre personagens que não são como nós, sabe? Porque eu, apesar de gay, como um homem branco, eu sei que eu tenho os privilégios. O Diego, como um homem branco, sabe também que tem os privilégios. Então, se eu, como escritor, não der a oportunidade de criar personagens que não são como eu, que são marginalizados de uma forma geral, eu acho que eu não estou cumprindo um papel social e político que eu poderia cumprir. Então, eu acho que é muito importante pontuar isso de eu não vou escrever só sobre homens brancos gays que sejam, sabe? Tem muitos problemas sociais e muitos atores, atrizes, artistas que estão fora desse grupo e que também precisam de oportunidades e que querem contar histórias de pessoas que se parecem com eles também. Mas pontuando que corre o risco da gente errar fazendo isso. Eu não tenho a vivência dessa pessoa. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo, tem que ter humildade de se errar, pedir desculpa, mas, mais do que isso, tentar não errar como? Mostrando o seu trabalho antes de ser publicado para pessoas que são desses grupos. Sim, então, assim, é um papel social nosso ter todo esse papel. Essas pessoas vão conseguir apontar todos os erros possíveis? Não, porque não necessariamente essa pessoa, por ser negra ou ser uma pessoa trans, ou seja lá qual outro grupo minorizado, vai saber de todas as respostas. Mas o nosso papel como artista, eu acho que é minimizar isso e é isso, deixar para o mundo e aprender com os nossos erros. Eu acho que é um papel social e político nosso. E teve uma questão muito
E teve uma questão muito importante no Será que ele gosta de mim? Quando terminou o roteiro, a gente tinha o nosso painel de vista, né? As nossas referências. E aí foi quando a gente chamou o Guilherme, que é um homem trans, para ler o texto, né? E aí ele leu e fez alguns apontamentos. Então foi muito importante ele participar desse processo, porque é o que o Dan falou, a gente poderia ter cometido alguns erros e cometemos, e a gente teve tempo de poder realmente arrumar. E durante o processo das gravações, a gente também cometeu alguns erros, a gente tentava não errar, mas a gente teve alguns erros e a gente tinha a liberdade para que o Guilherme, para que toda a equipe que estava envolvida pudesse falar, olha, vamos ir para outra linha nesse momento, porque é mais importante para todo mundo estar alinhado, porque a gente está falando de outros olhares, né? Então, a gente tem que, às vezes, ter o grau de empatia. Eu gosto muito que falam que a empatia, você não consegue vestir a roupa do outro. É impossível, porque a pessoa tem as próprias referências e o corpo e a memória dela. Mas a gente pode se aproximar. E se aproximando, esse é o grau de empatia. Então, acho que a gente conseguiu chegar próximo dessas pessoas que não somos nós, né? Sim, nossa, perfeito. Esse aproximar da empatia foi incrível, assim, um melhor exemplo. E falando nisso, eu preciso, Diego, Danilo, falar, assim, de A Cura dos Corpos. Cara, não poderia terminar a entrevista sem perguntar. É simplesmente incrível. Eu achei sublime. Eu sei que é a sua história, Diego, eu sei que você está exposto naquele filme, mas eu achei estupendo, cara. Eu achei aquilo, eu desejei ter escrito uma história dessa, de um personagem desse. Eu sei que é um curta semi-documental, vamos dizer assim, né? Ele é artístico, ao mesmo tempo que ele tem cenas reais e duríssimas, mas, cara, é belíssimo. Eu pensei, como eu queria ter visto lá na tela do Curta Cine, mas eu não pude ir naquela sexta-feira. Mas, enfim, reduzindo aí meus dramas e os meus choros, assim, eu quero dizer que, cara, é maravilhoso, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi esse ano. De filmes, não só esse ano, mas em filmes mesmo, porque é duro, é cruel, é bonito, é poético, é simbólico, é lúdico em alguns momentos. A cena que você anda com aquela lamparina em direção à água, que tem muitas mensagens ali, sabe? E é incrível. Eu queria que vocês contassem como é colocar isso em forma de roteiro, colocar isso, como que é dirigir isso, traduzir, né? É um curta que tem um voice-over quase em todo o seu processo, mas não é um voice-over cansativo, né? Porque normalmente o voice-over você tá chato, tá cansado, ou às vezes o voice-over tá lá para salvar o filme, né? Porque às vezes ficou tudo errado lá na hora, captou tudo errado, mas a gente entende o porquê tá ali, é a sua voz, é a sua dor. Eu queria que vocês contassem o processo da história virar roteiro e do roteiro virar cena, porque é um encaixe muito grande e é visceral, assim, é visceral e é lindo ainda. No final é lindo, assim, por mais doído que seja, é lindo, assim. Nossa, eu tava assistindo com a minha esposa, ela no final, ela falou assim, ele não morreu, né? Assim, ai, que não, eu vou entrevistar ele, né? Ela, tá, você Por tem enquanto, certeza não. disso? A vida pode levar, mas não por enquanto. Ela falou assim, você tem certeza disso, né? Eu não quero assistir os últimos minutos se isso for mentira. Eu falei, não, eu vou entrevistar ele, o Diego tá ótimo, fazer um monte de coisa ali e tal. E não, tá, então vou lá. Porque o quanto levou, né? O quanto levou a gente a admirar e se sensibilizar. Eu queria que vocês contassem, nem vou falar mais nada. Conta aí. Dan, quer começar pelo roteiro? Pode ser, pode ser. Bom, assim como o Diego falou, eu conheço o Diego desde 2013, que você entrou na 13, prefeitura, Diego. 2013. 2013, e aí chegou um certo momento em que o Diego saiu da prefeitura, eu ainda fiquei mais alguns anos, aí eu acabei saindo, mas a gente meio que sempre se deu muito bem dentro da prefeitura, eu trabalhando com comunicação, o Diego na área cultural. A gente sempre se deu muito bem, acabou se afastando um pouco. Quando a gente retomou um certo contato, acho que um pouquinho depois o Diego já tinha sido diagnosticado com câncer Uhum, e veio a pandemia.
Então, todo o processo dele eu acompanhei mais por rede social, na verdade, totalmente por rede social e nada presencial, né? Então, eu fui aquele amigo distante acompanhando um sofrimento de forma distante. E com a pandemia que todo mundo ficou um pouco individualista também, porque estava todo mundo meio também tentando se entender nessa nova realidade. E esse roteiro ele veio para mim como também uma forma de homenagear e de presentear esse amigo tão querido que é o Diego, que eu estive tão afastado durante essa época que ele precisou muito e eu não consegui estar presente, sabe? Então, basicamente, foi um super presente para mim esse roteiro. Até porque contar a história de outra pessoa é uma grande responsabilidade. Então, assim, a partir do momento que ele confiou a mim, isso foi muito uma questão de confiança mesmo, de confiar a sua própria história a outra pessoa. Então, assim, eu fiquei muito contente e, ao mesmo tempo, muito preocupado se eu ia dar conta, sabe? E aí a gente começou o processo como roteirista, fazer esse filme, roteirizar essa história foi muito diferente dos outros, porque eu não segui o formato Mastercine, que é o formato usual, né, de se escrever um roteiro, que Hollywood, todo mundo no mundo inteiro usa. Eu escrevi um texto meio corrido, quase poesia mesmo, e ia mandando para o Diego, por WhatsApp. Então, assim, até eu colocar no Word foi, assim, um tempo grande. Era tudo por WhatsApp e ele dando os feedbacks. Inclusive, hoje em dia, quando eu fico meio inseguro profissionalmente, artisticamente, eu ouço de novo os áudios que ele me mandou, porque são áudios, assim, que me emocionam até hoje. Ele chorava e falava, é isso, e eu tive muito pouco tempo de escrever esse roteiro, por várias razões. Foi o quê? 2 ou 3 semanas para enviar para ele toda a primeira versão, pelo menos, desse roteiro, sabe? Então, assim, foi um processo visceral, como você disse, foi muito intenso, e foi muito, não vou dizer fácil, porque não foi fácil, mas assim, ajudou muito o Diego estar tão aberto a ser. Ele realmente se expôs lá, como você mesmo disse, né? A ser uma pessoa exposta, e acho que a veia artística dele ajudou muito nisso, porque é muito fácil para ele expressar os sentimentos dele. Isso me ajudou muito a poetizar os sentimentos dele, que são coisas que eu não vivi. Eu até transportei, como eu comentei da doença no meu olho, até não que sejam comparáveis as duas coisas, tá? Mas eu até tentei super intensificar essa experiência que eu tive para chegar pelo menos um pouco perto da experiência que não é minha, né? Dessa experiência que não é minha. Então, eu tentei essas coisas para tentar chegar lá, e não fiz sugestão nenhuma no roteiro de como seriam as cenas. Foi tudo o Diego e o Júnior, que foi o diretor de fotografia, né, que a partir do meu roteiro fez as outras cenas que estão incluídas no filme, que foram as cenas da praia, foram feitas pós roteiro, né? Então ele já tinha, não sei se curado completamente ou se estava já naquela janela de fez o tratamento de remissão, né? Mas então, assim, foi um processo como roteirista muito diferente de tudo que eu fiz até hoje. E foi muito intenso, muito incrível, e é um filme que eu acho que eu posso falar pelo próprio Diego, a gente tem muito orgulho dele, porque Nossa, muito por sensível onde mesmo. ele vai, ele realmente consegue emocionar e tocar, assim, acho que a gente realmente conseguiu minimamente chegar lá e conversar com pessoas, principalmente com pessoas que não viveram o que o Diego viveu. É incrível. É engraçado, assim, porque eu passei pelo processo e eu tinha certeza que eu ia me curar, eu não sabia quanto tempo isso ia durar, não sabia que ia durar 3 anos e meio. E quando eu descobri, a primeira coisa que eu fui buscar é pacientes que passaram por isso no YouTube, porque eu queria ouvir pacientes e eu não tinha pacientes que falavam a respeito. Tinham médicos de uma forma fatalista, e eu não queria ouvir médicos, né? Então eu pensei, eu vou ser o agente transformador em relação a isso. Eu vou, porque eu sei da minha cura, então eu vou registrar, porque eu quero mostrar para as pessoas o que eu estou passando. É fácil assistir o filme? Não é para mim, sabe? Porque
Eu falava sempre com o Danilo, com o Júnior, que eu queria fazer algo que ultrapassasse o Diego, que fosse para falar sobre a vida, que fosse falar sobre a viver o presente, para você se atentar ao que você está fazendo da sua vida, né? Uhum. E aí eu registrava com diários quando dava os processos que eu sentia. E aí passou por um outro escritor que trabalhou com a gente, que é o Eduardo Leme, que entrou como pesquisador no filme. E aí ele mandava para mim, eu falava, não é isso, está muito jornalístico. O que eu já tinha um filme na minha cabeça, é muito doido, porque ele já estava na minha cabeça, mesmo eu não sabendo o processo, eu sabia como que seria a montagem dele. Para você ter noção, depois que a gente gravou, a montagem durou 7 horas do filme, de tanto que eu já sabia como seria o filme. E aí eu falei, não é isso, não é isso, não é isso. Quando o Danilo, eu chamei o Danilo para escrever o Será que ele gosta de mim? Quando eu recebi o roteiro dele, eu falei, o Danilo tem que escrever A Cura dos Corpos. Aí foi quando eu convidei, eu falei, Danilo, assim, não está dando muito certo a questão da Cura dos Corpos com o Eduardo, ele não está conseguindo a linha narrativa que eu quero. Vamos fazer um teste, sem compromisso? Né, sem compromisso, assim. Eu te mandar uma coisa, você escreve e me manda. Aí eu mandei. Quando o Danilo me entregou, eu falei, como que você conseguiu transformar aquilo que eu sinto em poesia? Porque é exatamente isso. Não tem como falar. O Diego tomava doses de dipirona, 30 gotas por dia. Não é isso. Tem que falar o que eu sinto ao tomar medicação. Tem que transpor isso. E por quê? Eu já vi as imagens, eu sou da imagem. Então, eu preciso transpor essa. Eu queria trabalhar o sinestésico, o visual, o auditivo, a poesia. Então, eu já sabia do feto que eu queria fazer, eu já sabia onde eu queria gravar, eu já sabia da cachoeira, os elementos da natureza, a água, o fogo, a terra, o ar, precisavam estar presentes. Eu queria que fosse uma entidade, né? Aquela figura com aquele figurino, que fosse uma entidade. Eu sabia disso, mas faltava o texto. E aí o Danilo mandou para mim a primeira versão, eu falei, Danilo, é você. E aí eu fui conversar com o Eduardo, porque ele já estava no processo há 2 anos, o Eduardo, o autor anterior. Eu falei, Eduardo, tudo bem, porque ele falou, Diego, realmente, eu estou tendo dificuldade, tudo, não tem problema, conheço o Danilo, pode fazer. Ele ficou triste, mas assim, ele sabia das limitações e eu não ia colocar um roteiro que eu não acreditasse. Eu poderia estar na gaveta, o filme até hoje, mas se não chegasse realmente no roteiro que eu imaginava. E o Danilo, na primeira vez que ele mandou, eu já falei, é isso, é exatamente isso. Toma tudo para você escrever, 2 semanas. Foi isso. E aí ele ia mandando, assim, eu ia direcionando alguma coisa ou outra, mas voltava muito melhor até. Já chorava litros, aí eu mandava, já voltava melhor. E aí foi quando recebemos o texto, aí mandei para o Júnior. O Júnior também não sabia, tipo, ele ia gravar as coisas, ele ficou meio mal em alguns momentos, porque ele estava filmando um amigo. Então ele achou que eu estava filmando o póstumo de um amigo, então ele ficou mal com isso. Aí quando eu recebi a notícia da cura, tudo, eu fiquei 3 meses em São Paulo, depois de 3 meses eu já quis gravar, porque eu passou na Paulo Gustavo, e aí já fomos gravar lá em Puruba, que é em Ubatuba, e fizemos as cenas. E aí foi o que eu falei, assim, a gente já pegou tudo, eu peguei os VHS antigos, eu já separei as cenas, eu já fiz a edição pré, já mandei para o Júnior já separar, aí eu fui lá, falei aqui, agora tá pronto. Foi muito rápido, assim, eu acho que realmente foi tipo 4 horas a gente fez a montagem. Aí o Júnior unificou o áudio, aí colocou os sons, aí ele mandava para mim, eu falei, não, é outro som, e aí a gente chegou, mas a montagem, ela ficou pronta muito rápido mesmo. Né? E, por exemplo, Paraquedas,
eu saltei de paraquedas para registrar antes do... E não tem no filme, eu acho que você assistiu. Será que ele... Sim. Não. Tem do paraquedas? No Não final? tem? Não Porque tem. tem Não, duas não. versões, tem a versão de 20 minutos, tem a versão de 30. A de 30 tem um, Ah, eu termino não, com eu achei a versão menor. Sim. eu termino com salto de paraquedas. E assim, eu saltei de paraquedas antes da filmagem, porque eu queria colocar no final do filme. Então, Uhum, eu já sabia o filme na minha cabeça, né? Então, foi isso, assim, era uma coisa que eu sempre falava, né, Dan? Tipo, eu não quero que a história seja biográfica. Eu quero que seja uhum. sobre um ser humano, onde as pessoas encontram suas feridas. Porque Sim. eu não Nossa, acredito numa arte pô, mais gostei agora. masturbatória, sabe? Uhum. Tipo, ai, que delícia, eu estou falando sobre mim mesmo, ai, que... Não quero, tem que ser em Uhum. outro lugar, né? Eu acho que chegou, né? Chegou muito. Bateu forte, cara. Nossa, a cena que você caminha com aquela lamparina, lanterna, já nem sei mais o nome, assim, que na verdade é o pôster, né? É um dos pôsteres, né, do filme, cara. Aquilo é de arrepiar, assim, né? É quase tá levando alguma coisa para algum lugar. Enfim, é incrível. Eu acho É, sensacional. Saber desse como você construiu isso, eu tô perguntando como é que você escreveu, como é que saiu isso, ainda mais na sua cabeça, né? Que exatamente o que tá na sua cabeça é transpôs pro papel. É incrível, né? É, então, ajudou muito, na verdade, pegar o conceito que o Diego queria, que era essa questão dos elementos, né? No próprio texto, eu já coloco muitos elementos, não só água, fogo um pouco, enfim, esses elementos mais básicos, como também algumas eventos naturais, né? Então, eu falo sobre terremoto, eu falo sobre o oceano, eu falo sobre maremoto. furacão, Uhum, maremoto, algumas coisas assim, e porque a ideia é mesmo, é óbvio que no mundo de hoje, com a industrialização e tudo mais, o número de pessoas com câncer e até mesmo o aumento da longevidade, né? O número de pessoas com câncer aumentou muito, mas câncer é uma doença que sempre existiu. Então a gente uhum, poderia dizer que câncer é uma doença natural, né? Mas uhum, não é porque é natural que não é agressivo. Terremoto é uhum. natural, é agressivo. Maremoto, furacão. Então, assim, Sim, tem exatamente. essa simbologia também, né? Um pouco Uhum, no texto. E também tem na imagem que eu só escrevi o texto, eu não sabia o que viria de imagem, né? E quando eu vi na tela, eu falei, nossa, eles, tanto o Júnior quanto o Diego, eles mandaram muito bem. E uhum, a linguagem, esse personagem, né, essa persona do Diego, que é meio que uma entidade, eu acho que vai muito uhum, nessa linha também do conceito que eu acabei de falar, do tipo, no início, você olha e você fala, talvez seja uma entidade, mas depois você vê a entidade passando frio, depois você vê a entidade com um olhar com medo. Então não é uma entidade, é uhum. humano aquilo, né? Então, assim, eu acho que esses símbolos a gente tentou colocar muito, tanto na imagem quanto no texto, e ajudou muito para mim, pelo menos, para escrever e chegar lá, chegar onde chegou, pelo menos. Essa humanização e fragilidade da humanização é mega importante no filme, né? Uhum, Porque quando você está com câncer, se você fala que você quer desistir, as pessoas falam, não, seja forte, vamos lá, juntos, sei o quê. Pô, eu acho que o filme fala sobre as raivas, os ódios, as fragilidades. Isso uhum, é humano, a gente não pode negar isso, o medo, uhum. as incertezas. E a gente coloca no A Cura dos Corpos uma hipérbole da realidade humana cotidiana. Porque Uhum. se você parar para pensar, a gente vive isso todos os dias. A única Sim. coisa que eu estava vivendo uma morte constante, mas todos nós vivemos uma morte constante. Eu posso sair Sim, daqui da live e, de repente, simplesmente morrer. Né? Então, nós vivemos esse luto constante, a gente vive, a morte está do nosso lado, e essas incertezas da vida, né? E essa beleza. Então, isso eu acho que foi colocado no filme de uma forma muito bonita, assim, porque tem a beleza uhum. da vida, tem a beleza do sobrenatural, mas é muito aterrado também ao mesmo tempo, né? Sim, tem razão, isso mesmo, perfeito.
Nossa, pessoal, que maravilha. Nossa, saber os bastidores de A Cura do Corpo transformou o filme em outra coisa para mim agora. E eu agradeço imensamente. Olha, Danilo, Diego, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista, por ter Acho que agradeço. trazido esses relatos incríveis, esses bastidores, esses detalhes que não podiam passar despercebido, né? E é maravilhoso saber isso agora. E eu quero ver os filmes de novo, porque eu tenho outro olhar agora sobre eles. Eu quero agradecer imensamente, né, vocês terem aceitado o convite por essa entrevista e assim, meu muito obrigado. Espero poder conversar com vocês o mais breve possível em próximos projetos de vocês. Vai ser um prazer imenso para mim. Muito obrigado, viu? Gente, Bom, valeu mesmo. agradeço muito, muito, muito o convite. É muito, pô, um espaço desse é realmente muito importante para todo mundo que faz cinema independente, para todo mundo que é artista independente. As entrevistas eu acompanhei algumas, são muito boas, com diretores, atores, artistas, muito que eu sou fã também, né? Inclusive alguns, como você falou, alguns já foram publicados de filmes que foram transmitidos no Curta Cine. Então, Uhum. assim, estou acompanhando e fazer parte disso me faz muito feliz. Eu também quero agradecer muito. Eu acho que ter espaços cada vez maiores para que a gente possa falar sobre a arte independente, né? Uhum. Não só o cinema, não só o teatro, não só artes plásticas, mas eu acho que a gente precisa dar voz aos nossos, sabe? Sim, Obrigado pelo convite, tamo junto. eu que agradeço E muito. como eu sei que aqui muitos roteiristas também acompanham, né? Eu quero deixar aí o Instagram de um concurso que eu sou um dos organizadores, que é o Curta Roteiros. A gente tem uma página no Instagram, já teve a primeira edição esse ano, e até o Uhum. final do ano a gente vai abrir a segunda edição. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais sobre o concurso, segue lá no nosso Instagram, Curta Roteiros. Maravilha, vou compartilhar, sim, é uma página super bacana mesmo, trabalho seríssimo, muito sério mesmo, e é isso que a gente quer. Gente, obrigado, valeu mesmo, uma ótima noite, uma ótima semana para vocês e até uma próxima, espero que muito em breve, viu? Tchau, Abraço, tchau. tchau, gente. Até, Obrigado por estarem aqui até esse momento. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.